Nós temos que melhorar muita coisa em infraestrutura, nós temos que melhorar a nossa gastronomia, a nossa rede hoteleira, nós precisamos trazer pessoas para cá, novos investidores, para poder, junto, receber mais cultura, receber mais visitantes no ecoturismo, porque nós temos potencial para tudo isso. Nós temos belezas naturais, religiosas, cultura polonesa, cultura ucraniana, cultura alemã, italiana, assim, muita coisa ainda para descobrir, para explorar. Mas nós temos que continuar, e isso que foi começado. De maneira correta, de maneira sólida, pé no chão, pé na porta, a gente chega lá. Então, eu acompanho o turismo aqui no município desde a década de 90, que foi quando eu comecei quando eu iniciei, né, o estudo relacionado ao turismo. Então, desde aquela época, as gestões já se preocupavam e já desenvolviam algumas ações. Então, eu posso citar, na década de 90, nós tivemos o PNMT, que era o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, que foi desenvolvido aqui no município, em todas as suas fases. Na sequência, ali já nos anos 2000, nós tivemos o Plano de Desenvolvimento Turístico, que foi elaborado pelos alunos da Univale de Balneário Camboriú. Nós tínhamos, inclusive, uma aluna aqui do nosso município que estava nessa turma, e esse foi um dos motivos pelos quais a Univale veio até Itaiópolis para desenvolver esse trabalho. E, na sequência, a inserção do município nessa região turística, que hoje é chamada de Caminhos do Contestado, mas que, na época, era Caminho dos Príncipes. Então, vários acontecimentos também nós tivemos relacionados à cultura que interferiram e interferem hoje em dia com relação ao turismo. Por exemplo, a questão dos roteiros nacionais de imigração, o próprio tombamento do núcleo histórico de Alto Paraguaçu. Então, esses acontecimentos do passado relacionados à cultura, eles interferem hoje na nossa atratividade, que o nosso principal atrativo turístico hoje são as questões relacionadas à história e à cultura do nosso povo. Tivemos na sequência, então, em 2011, a inserção do município em um projeto do SEBRAE, e esse projeto ele foi desenvolvido por 3 anos, junto com outros municípios aqui da região. Então, foi nessa época que o roteiro Caminhos do Contestado surgiu. Então, ele não existia até então, existia a região Vale do Contestado, mas nem era uma região que Itaiópolis fazia parte, nós fazíamos parte do do Caminho dos Príncipes. E nesta época, então, o SEBRAE desenvolveu várias ações aqui em Itaiópolis e em toda a região, de capacitação, missões empresariais, desenvolvimento da oferta e a criação desse roteiro turístico chamado Caminhos do Contestado. Foram 3 anos de atividade. Depois desse período, nós criamos na região a Associação de Desenvolvimento Turístico Caminhos do Contestado, e essa associação ela ficou desenvolvendo essas atividades, né, relacionadas ao turismo aqui, não só em Itaiópolis, mas em toda a região, por alguns anos. Tudo iniciou, faz uns 2 anos atrás, quando eu resolvi entrar na parte turística, através da associação empresarial. Eu passei a fazer parte do núcleo de turismo e gastronomia, porque eu trabalho com eventos, né, e trabalho com chopp também, né. Então, naquela época ainda não existia o núcleo, né. A gente resolveu criar o núcleo,
é justamente para aprimorar os aparelhos, digamos assim, turísticos que naquela época estavam iniciando, né, ainda era um embrião, né. O conselho de turismo, ele é formado por pessoas da sociedade, e aí tem a parte do governamental, né, que são a parte da prefeitura, e a sociedade em si, né. Então esse conselho, eles se reúnem para discutir as políticas, né, que estão sendo implementadas no município, né. O núcleo de turismo, ele é da associação empresarial, então ele dá todo o suporte para os empresários. E aí nós temos a Associação Itaiopolense de Turismo. Essa associação, ela tem como objetivo, fazer projetos, trazer verbas para cá e levar o turismo para fora para poder trazer, né, levar esse potencial turístico que nós temos para poder trazer os visitantes para cá, né. Então é importante que essas 3 entidades trabalhem juntas, porque unindo forças né, é fundamental, unindo forças a gente consegue. Recentemente, há 2 anos atrás, a própria associação regional, ela solicitou ao Sebrae um novo projeto, para que novas ações pudessem ser desenvolvidas e que os municípios pudessem se organizar de uma forma melhor, né. Nós temos na questão municipal alternância natural de governo a cada 4 anos, e isso faz com que algumas ações se percam pelo caminho, né, e precisam ser retomadas. A partir daí, teve todo um trabalho com o Sebrae, né, e que foi, assim, fundamental nesse trabalho que o Sebrae fez, porque ele deu um rumo, ele deu um destino, para esses empreendimentos, para esses empresários que até então era só uma ideia, né. Então esse projeto de roteirização, ele veio, né, num momento bem interessante de Itaiópolis, em que nós temos novos empreendimentos surgindo, e essas empresas realmente abraçaram o projeto. Então Itaiópolis, na região, foi o projeto que teve mais empresas envolvidas. Itaiópolis hoje, né, hoje, não no futuro, hoje, ele oferece praticamente todos os ramos de turismo. Se você quer, por exemplo, turismo de experiência, você chega aqui e você tem. Turismo cultural, né, que está meio que atrelado com o de experiência. Se você, vir em Itaiópolis hoje, você tem várias manifestações culturais. Por exemplo, o Gnisko. O Gnisko, ele é da tradição polonesa. Eu até então, eu nunca tinha ouvido, né, ou visto falar nessa cerimônia, né, que é a cerimônia que chega visitando a tua casa e você leva ele lá pra floresta, faz uma fogueira e lá você assa, né, a linguiça lá na taquara e tal. É a cerimônia do Gnisko, muito bonita, né, é feito ali pela Casa Polaski, enfim, pela associação polonesa, né. Assim, diante das pessoas como geral, né, como que eles recebem, essas ideias, esses planejamentos de rota? Isso é ainda um desafio? Como é que está essa ligação entre vocês, né, todo esse desenvolvimento? Eu sempre digo que o turismo é um processo de desenvolvimento lento, gradativo, né, e as pessoas vão vendo que é possível e se espelhando uma nas outras. Então eu vejo que hoje o grupo que está reunido, nós temos na associação empresarial o núcleo de turismo e gastronomia, nós temos ressurgindo agora a Associação Itaiopolense de Turismo, então são todas pessoas que querem trabalhar com o turismo, já trabalham com o turismo, querem ampliar as suas atividades, né, e que abraçam, né, com todas as forças, todas as possibilidades que tem de capacitação e de crescimento. Então esse projeto que está sendo desenvolvido no momento, né, que foi renovado do ano passado para cá, ele realmente ele é um impulsionador, porque as empresas elas recebem todo o apoio, né, para se qualificarem, para melhorarem seus estabelecimentos, tem a oportunidade de realizar missões empresariais, que é aquele momento em que ele vai no vizinho, né, ele vai para outro estado, vê outras culturas, outras formas de desenvolver atividade e pode trazer esses exemplos para o município. Então, nesse momento, é um momento realmente de união dessas pessoas e de abraçar novas empresas também. Tem muitas empresas que fazem indiretamente parte do turismo, mas não estão no grupo, mas que já procuraram e estão vendo o turismo como uma possibilidade de desenvolvimento econômico. Esse é um trabalho, assim, que é um trabalho de formiguinha, na verdade. Porque quando você é uma coisa tão tua, né, você não dá muita importância àquilo que é teu, né. Você só começa a dar importância quando as pessoas de fora vêm e te falam: "Nossa, isso aqui é maravilhoso. Nossa, isso aqui é muito bom", né. E aí você começa a perceber o potencial que você tem, inclusive para ganhar dinheiro, né.
As dificuldades, assim, existem no sentido, eu digo que a questão de acreditar no turismo já não é mais uma dificuldade, né, essa já foi ultrapassada, porque as pessoas já acreditam, já temos, por exemplo, um centro de recepção de turistas, né, o que a região e outros municípios não têm. As dificuldades hoje eu acredito que são, na divulgação desses locais e na comercialização. Nós temos muitas empresas e propriedades rurais aptas a receber. Isso significa que elas dispõem de todos os requisitos, atendem com excelência, têm infraestrutura, têm qualidade, têm produtos, né, têm serviços, mas de repente essa propriedade não está conseguindo chegar até o turista, né, na divulgação e na comercialização. Então eu vejo esse como um ponto importante, né, a questão da divulgação e da comercialização, e pensar também na questão da infraestrutura turística, na sinalização turística, na questão dos acessos, né, nas propriedades rurais, ainda precisamos ter um desenvolvimento melhor nessa questão, né, temos muitas propriedades que dependem de uma infraestrutura de patrulhamento, empedramento, né, para dispor de condições mais adequadas, principalmente para a chegada de vans, de ônibus, né, não podemos pensar só no turista que vem de carro. Então eu penso que as dificuldades neste momento são essas, né, divulgação, comercialização e um pouquinho de infraestrutura também. Agora nós estamos fazendo um trabalho junto às operadoras de turismo, e vou passar 3 meses em Curitiba, só divulgando o turismo aqui de Itaiópolis, para que essas operadoras, essas agências, tragam esse pessoal para cá, para conhecerem. Não só em Curitiba, né, mas temos São Paulo e temos as cidades aqui de Santa Catarina também, né, Joinville, Blumenau, né, Florianópolis, Balneário Camboriú, que já vem excursões para cá, né. A gente vai fazer todo um trabalho junto com essas operadoras, porque, assim, você tem que se mostrar. E falando em se mostrar, um outro trabalho que nós estamos desenvolvendo agora é o site Visita Itaiópolis, hein. Porque a gente tem que pensar no turismo de uma forma comercial, né. Nós temos que vender o nosso produto. O Instagram é interessante, as páginas do Facebook é interessante, enfim, as redes sociais são interessantes, mas o site ele é fundamental, porque ele é comercial, né. Hoje as redes sociais elas têm um papel muito importante. Nesse projeto de turismo que é Encantos do Planalto Norte, que foi a rota que foi constituída recentemente, então foram criados grupos de trabalho e esses grupos de trabalho vão, né, pensar nessas questões. Então uma delas é a comercialização e a divulgação, mas pensando na rota como um todo, que envolve então não só o município de Teópolis, mas outros 13 municípios da região. Aqui em Itaiópolis nós temos no Instagram Visite Itaiópolis, né, que está sendo movimentado, e eu penso que a divulgação ela é muito pelas redes sociais, né, a possibilidade de blogueiros estarem aqui no município divulgando, né, vídeos que possam ser divulgados, né, do município, a participação em feiras, eventos, não num raio assim tão grande, né, de deslocamento, mas Curitiba, a feira da BNT Mercosul, que é no litoral, então são locais que ficam num raio mais ou menos de 200 quilômetros, que é, né, de onde vêm as pessoas que visitam aqui o nosso município. E a região também, não só o município. Nós temos um potencial muito grande no Alto Paraguaçu, que é para fazer seminários, congressos, simpósios, e que isso a gente já tem uma estrutura lá que já pode ser feito, né. Até então ele também está embrionário, né, mas um potencial do Alto Paraguaçu para o turismo de eventos é muito grande, né. Eu acho que as atividades que estão sendo desenvolvidas, o trabalho que vocês estão trazendo também para o município, né, o Festival de Cinema vindo a contribuir, temos a questão da música, né, Etiópolis já teve uma turma de alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então nós temos também, né, uma questão de vinculação com essa questão da música que poderia ser melhor explorada também, né. E a nossa vantagem é justamente essa, que não é um turismo de um período só, como o litoral, que precisa se reinventar e criar atrativos o tempo todo, né. Então nós temos todas as potencialidades do rural, né, a questão cultural, a questão histórica, o turismo de natureza, que ainda não é desenvolvido, mas é uma possibilidade também de desenvolvimento. Então quanto mais tivermos de eventos, né, de repente festivais, festival de inverno, primavera, né, ou como ocorreu o festival de cinema, você vai criando, né, mensalmente atividades que movimentam o turismo o tempo inteiro. Então ele não depende de um período específico, ele pode estar, né, no município
né, todos os meses, todos os dias. O próprio Itaicina, né, já é um evento que veio para ficar, né? Vamos torcer, porque realmente Itaiópolis se torne um grande festival de cinema, né? Até a nível mundial, né? Mas enfim, o Alto Paraguaçu ele tem tudo para se tornar um grande centro de eventos também, né? No turismo existem fontes de financiamento, buscar recursos, ou isso ainda que é só está distante de acontecer? Os editais, eles são vinculados mais à área da cultura, né, então todos os editais disponíveis. Existem, né, recursos vinculados a empresas que poderiam ser captados e até esse objetivo da criação da Associação Itaiopolense de Turismo. Essa associação ela foi constituída há mais de 10 anos atrás com o intuito de realizar a Festa do Boi Ralado. Então foi esse o objetivo da criação dessa associação. Então 2 festas foram realizadas, né, inclusive lá no Alto Paraguaçu, e essa associação ela ficou inativa por todos esses anos. E esse grupo então resolveu retomar essa associação justamente com esse objetivo, de estar buscando, né, editais e possibilidades. Existe para iniciativa privada, como o Fungetur, outros programas, né, relacionados a bancos, que você consegue financiamentos a juros reduzidos. Mas editais de incentivo, né, eles são um pouco distantes, mas é pela falta de acesso que hoje existe realmente, né. Então esse grupo está constituído, inclusive no programa do Sebrae que está sendo desenvolvido foi criado um grupo de trabalho específico para captação de recursos, então eles vão receber uma capacitação para que eles possam elaborar os projetos e saber onde buscar também esses projetos, né, quais são os sites e as informações que precisam ser desenvolvidas. Então agora a gente está fazendo aí todo um trabalho para aprimorar o conhecimento de como fazer projeto, de como buscar projeto, e não deixar só na mão do poder público, né. Você precisa reformar uma praça, né, então você, através da associação, você pode fazer um projeto, ir lá e reformar essa praça, né. Você precisa revitalizar um ponto turístico, né, então a gente também vai correr atrás para fazer isso, para poder receber bem o turista, né. O turista quando chega, ele quer ser bem recebido, ele quer estar num ambiente legal, adequado, né. Essas pessoas que estão criando esses espaços, elas são daqui ou estão vindo de fora? Como é que está sendo esse processo? A maioria acredito que são pessoas que são do município, né, e têm percebido esse desenvolvimento, essa potencialidade e começaram a investir. Mas tem também empresas, né, pessoas de fora, de Curitiba, de outras cidades que estão investindo aqui também. Então existe essa percepção já externa de que o município está crescendo nessa área do turismo e que pode realmente, né, não vou dizer virar uma Pomerode, porque não é isso que a gente quer também, nem virar uma Gramado, porque a gente tem características bem específicas. E o nosso objetivo também não é trabalhar com turismo de massa, né? Trabalhar com um turismo realmente sustentável, que possa preservar aquilo que nós temos disponível e preservar justamente para as outras gerações, para que todas as pessoas possam, né, conhecer esse patrimônio, essa cultura e se beneficiar disso. Nós temos algumas lacunas bem, assim, que eu diria até fundamentais, né. Uma pedra no nosso sapato é a questão da hotelaria, né, a questão da hospedagem. Itaiópolis ela tem pouca hospedagem, né. Então muita gente que vem para cá, eles acabam tendo que ir se hospedar em Mafra, porque aqui ainda não tem, né. A pessoa chega aqui, ela quer ficar 2, 3 dias e muitas vezes não tem onde acomodar, né. Se vem, por exemplo, 2 excursões, 80 pessoas, né, muitas vezes você não vai achar lugar para você, eh, para pernoite dessas pessoas, né, então tem que sair para outros municípios. Então esse é um dos pontos que nós temos que melhorar, e eu diria assim que é fundamental, né, a hospedagem. Como que essas ações refletem, né, dentro da Câmara, como que isso procede? Há uma concordância? Como que é esse processo ali dentro? Vocês Olha, assim, a bandeira do turismo, acredito que seja mais eu que tenha levantado, né, e discuto, trago as informações, tanto da cultura quanto do turismo, até pela minha formação inicial, que é em turismo, né. Então eu estudo turismo desde a da década de 90, desde o ano de 97, e gosto muito dessa área, vejo a importância que tem no desenvolvimento não só econômico, mas social e cultural, né. Então dentro da Câmara são mais questões relacionadas
a comentários com relação a eventos ou alguma ação que está sendo desenvolvida no município, mas não existe assim uma relação muito próxima, né, não vou dizer que existe, porque realmente não existe uma relação muito próxima, assim, com a atividade, né. Talvez até um certo desconhecimento, né, com relação àquilo que o município possui, de que forma o município está posicionado perante a região. Então poucas pessoas têm conhecimento da região turística que o município faz parte, né, que é uma instância, né, fazemos parte de uma instância de governança turística, que está acontecendo um trabalho do SEBRAE aqui no município. Então as informações que chegam são pelos convites que são enviados, né, mas infelizmente ainda temos pouca participação, bem pouca participação. E vocês já pensaram, claro, deve ter pensado isso, mas a possibilidade de uma fundação, tanto de cultura, do turismo? Então, eu tive a participação no governo naquela gestão 2009, 2012 e depois não mais, assim. Então eu continuei fazendo parte da associação que nós temos de desenvolvimento de turismo regional e divulgando o município, fazendo ações, mas não mais vinculada à área pública, né. Então naquela época, nós chegamos a pesquisar sobre a questão de fundação, mas optamos naquele momento por não fazer. Mas eu acredito que hoje a percepção é outra, né, com relação principalmente à fundação cultural. Você acredita que tendo uma fundação cultural, consequentemente, o turismo também se desenvolve? Eu acredito que reflete sim, com certeza. O turismo, assim, ele depende muito de investimentos também da área pública, né, então o quanto o governo está disposto a investir nessa área. Nós sabemos que existem áreas que são prioritárias, né, a questão da saúde, da educação, da infraestrutura, a questão do acesso, né, para que as pessoas possam escoar sua produção, enfim. Mas eu digo sempre que todas as áreas elas merecem atenção e elas têm um reflexo depois no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento cultural, no futuro das gerações, né. Então investir, por exemplo, em aulas de dança, em aulas de música, eh, atividades culturais, né, não só no centro, mas no interior, atividades esportivas, tudo isso vai refletir depois na vida adulta dessas pessoas. Eu percebo muito bem a diferença que existia, porque isso existiu numa determinada época, ficou um período sem ser realizado e hoje, assim, está sendo retomado aos poucos, um pouco pela iniciativa do poder público, um pouco pelas entidades, né, associações existentes, mas essa lacuna eu percebo nas crianças que hoje são adolescentes e jovens, que não têm mais essa sensibilidade para o patrimônio, para a cultura, porque elas perderam esse período de estarem inseridas nesse processo, né, então na época delas não existia. Hoje existe, mas não é mais de interesse deles. É só citar como exemplo o Maurício Linécia, que é o nosso artista, né, das pêsancas, ele teve o primeiro contato com a arte das pêsancas na escola, em um trabalho escolar. Então, de repente, se aquela professora ou aquele professor não tivesse levado aquele conteúdo para a sala de aula, de repente hoje nós não teríamos, né, a pêsanca tão em evidência aqui no nosso município como temos. Então, como ações às vezes que podem ser consideradas pequenas, acabam dando um reflexo positivo, né. Ele ensinou muitas pessoas, hoje outras pessoas que aprenderam com ele comercializam as pêsancas, né, tem isso como atividade econômica, então tudo isso é realmente um ciclo, né, que vai dependendo de ações, muitas vezes pequenas, pontuais, mas que tem um reflexo bem positivo, né. Maurício hoje é uma referência É uma referência. e ele tem isso como atividade econômica. Sim. Bom, alguns já chegaram pra mim e falaram assim: "Ó, você é louco, né? Você é louco de estar apostando no turismo em Itaiópolis e tal". Aí eu falo para as pessoas o seguinte: sempre teve na história da humanidade um louco que começou com alguma coisa, né? E esse louco ele acaba atraindo outros loucos e a loucura fica bem gigante e acaba saindo uma coisa muito grande, né? Então, eu acredito que essa loucura que nós estamos promovendo agora, ela vai dar bons resultados. Eu acredito que daqui 30 anos eu já vou estar bem mais velhinho, né? E eu quero olhar daqui a 30 anos e dizer, né? Nossa, eu né, fui pioneiro, assim, junto com mais 20, 30 pessoas ali, e a gente apostou, acreditou, trabalhamos arduamente por muitos anos sem ver resultado, mas hoje Itaiópolis é um destino turístico do Brasil, né? Pessoas do Brasil e do mundo estão vindo para cá conhecer aquilo que nós começamos há um tempo atrás, né? Então esse é o meu grande objetivo, eu digamos assim que é a minha missão para com a minha terra, né?
o meu município, minha terra natal, conseguir lá no futuro olhar para trás, olhar agora em 2024, 2022 ali, e dizer, né, que bom que nós começamos, que nós acreditamos, e hoje Itaiópolis é isso aqui. É o que nós queremos deixar assim para as futuras gerações, né? Eu acredito que é o nosso legado, né? O legado, ele não é uma herança, ele não é dinheiro, ele não é propriedades. O legado é aquilo de bom que você deixa para as futuras gerações, né? Eu acredito nisso. Enfim, moramos em um lugar muito abençoado, perto de tudo, perto da capital Curitiba, perto de São José dos Pinhais, que tem aeroporto. Nós temos, estamos a 2h30 da praia, então nós moramos num lugar, numa terra que tudo que se planta dá, e um lugar muito maravilhoso, clima bacana, então todo mundo se dá bem para quem vem para Itaiópolis e bebe dessa água.